Vai começar a partir de agora, então, a aula de número 11, teste do estado de carga da bateria. Vamos embora, Alberto? Vamos lá. Bom, a gente tem duas maneiras de testar ou verificar se a bateria está em condição de uso ou não. Tá? Dependendo do tipo da bateria, igual essa que a gente está vendo aqui, ela tem um visor aqui em cima, tá? Que indica o estado da carga da bateria. Você pode ver aqui que na própria etiqueta, ele tem aqui, ó, a cor verde carregada, ele tem aqui, se tiver preto está descarregada, tá? E se tiver amarelo, você tem que verificar o nível, tá? Essas daí são só referências das cores que a gente precisa ver nesse buraquinho que Nesse buraquinho aqui, perto do teu dedo, né? Tá? Aqui na câmera aí tá meio difícil de ver, mas na teoria ali, você olhando ao vivo aqui, ele está verdinho, significa que essa bateria está carregada. Esse sistema aqui é um sistema extremamente complexo, tá? Vou mostrar na tela para vocês, para ver como é que ele funciona. Aqui tem a gente desmontou um de uma bateria, tá? E ele funciona baseado nessa alta tecnologia aqui, dessa bolinha de plástico que tem aqui embaixo, tá? Vocês lembram que a gente falou da densidade do eletrólito? Tá? Então, se a bateria está carregada, ele tem uma densidade maior, se a bateria está descarregada, tem uma densidade menor. Tá? Então, voltando naquela tela lá que a gente estava, quando você vai na praia ou vai na piscina, né, é mais fácil boiar quando você tem uma boia, certo? Se a boia for boa, você fica mais para cima da água, se a boia não for muito boa, você vai ficar mais para baixo. E essa super tecnologia que é usada aqui, eu tenho uma esferazinha que fica mergulhada no eletrólito. Se o eletrólito está com bastante densidade, a bolinha é empurrada para cima e você vê a cor dela aqui verde. Tá? Simples assim. Simples assim. E aí, em função da densidade do eletrólito, ela vai ficando ou preta ou amarela. E é confiável esse... É confiável, é confiável. Assim, tá. Não é uma referência para você ali no dia a dia, minha bateria tá boa, tá preta, acho que vou descarregar e tal. Tá amarela, tá amarela, o negócio não tá muito bom. Tá? É mais assim, é um referencial, você não vai poder se basear 100% aqui. É a primeira coisa que a gente olha. Se você está com dúvida no dia a dia no seu carro lá, você dá uma olhadinha, se é que tem, né? Nem todas têm isso daí. Você olha e fala, tá verdinha, tá beleza minha bateria. Se está chegando preto ou amarelo, é bom você tomar cuidado e procurar um autoelétrico, ou você mesmo medir para ver se está boa ou não, se ela tiver com carga baixa ou não. A gente vai mostrar como faz isso, né? Você vai recuperar a sua bateria, certo? Então, essa é uma maneira, tá? Da gente ver se ela está carregada. E tem a outra maneira que é usando o multímetro, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Antes da gente mostrar o teste, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que dá para ver nessa bateria aqui. A gente falou que ela era feita de várias células, né? Daí o nome bateria, né? Que vem bateria. em série, né? Vem Então, nessa daqui eu consigo abrir, e eu tenho aqui, ó, e a gente consegue ver as 6 células que compõem a bateria. Tá? Então, se eu abrir aqui essa tampinha, ó, eu consigo ver lá dentro o líquido e consigo ver as placas. Tá? Vamos ver se dá para abrir nessa bateria aqui. Até que foi fácil. Mas será que a câmera pega aqui? Vamos lá, dá para ver. Dá para ver. Cadê eu mostrar? Não vai conseguir pegar. Nem eu estou conseguindo enxergar. O que você precisa? Não, era só para que eles não invadir. pudessem ver. Dá para ver aqui, ó, dá para ver as placas, né? Não dá para ver. Olhando aqui, aqui na presencial, aqui dá para ver, você vê as placas e vê o nível do eletrólito aqui, tá? Então, antigamente, quando a bateria não era selada, como era essa daqui, você desrosqueava a tampinha aqui, olhava o teu nível do eletrólito e completava com solução de bateria e tal. Era uma manutenção, a bateria tinha manutenção. Mas já faz tempo, né, que a gente fazia isso, né? Deve fazer pelo menos uns 20 anos. Umas décadas, né? Aí, né? Tá? A bateria, você tinha que fazer, tipo, na revisão do carro, ou antes de viajar, você tinha que fazer uma manutenção na bateria para ver se ela estava legal e assim por diante. Mas hoje em dia não, a bateria é selada, tá? A gente não tem que se preocupar com isso. Você só está dando um exemplo aí, só está mostrando como funciona. A gente mais não precisa mais abrir de, isso daí. Nem abre, melhor nem abrir, né? Mas é curiosidade. Aqui eu fiz um negócio bem errado, tá? Vocês viram aqui que tem... Eu tinha que ter pego uma luva, um óculos, tá? Isso aqui, ó, dá para ver que tem um líquido aqui?
Isso aqui é o ácido da bateria que está aqui, tá? Que já evaporou um pouco. Então isso aqui é corrosivo, se cair na roupa fura, na mão vai fazer machucado, então teria que ter usado uma luva e um óculos, tá? Mas é que eu não esperava que tinha ácido já aí. Bom, vamos ver agora então, na prática, como é que a gente faz o teste da capacidade de carga da bateria através do multímetro. A gente fez um vídeo para vocês, tá? Porque não dá para colocar o carro aqui no estúdio. Como é que faz esse teste aí? Vamos acompanhar lá então. Vamos lá. Nós vamos ver agora como é que a gente vai testar uma bateria para ver se ela está entregando a tensão que ela precisa de trabalho. Vamos regular então o multímetro para fazer essa medição. Nós vamos medir tensão, então vamos regular aqui tensão em volts, tensão contínua, tá? Vamos lá fazer a medição. A ponta de prova positiva nós vamos colocar no positivo da bateria, a ponta de prova negativa no negativo da bateria. A gente obteve aqui, ó, 12,85 volts nessa bateria. Esse carro aqui, ele acabou de chegar e acabou de desligar o motor. Então, ele estava com a bateria, o alternador estava recarregando essa bateria. Então, ela tem ali o que a gente chama de tensão superficial. Tá? Vocês viram que deu 12,8. É bem acima do que normalmente a gente esperava da bateria. O que precisa ser feito? A gente precisa dar uma consumida nessa tensão superficial. Vamos, por exemplo, aqui ligar o farol do carro durante alguns instantes para que a gente tenha uma tensão mais correta na bateria. Consumida a tensão superficial, vamos fazer novamente a medição dessa bateria. Ponta de prova vermelha, vamos colocar no positivo da bateria, ponta de prova preta no negativo da bateria. E aí a gente obteve aqui 12,7. Tá? Com esse valor, a gente conclui que essa bateria está boa. Bom, tá aí, Alberto, você mostrou então como testar ali se a bateria estava cheia. Estava boa ou não, não, né? Até eu vi que você colocou também, roubou um pouquinho da carga ali da bateria, porque o carro tinha acabado de funcionar como você tinha explicado e ligou o farol ali para ela dar uma baixada e ficar como normalmente a gente vai testar, né? O carro paradinho. Isso, quando você acaba de... Naquele exemplo ali, o carro tinha acabado de estacionar e durante o funcionamento do motor, o alternador está mandando carga para a bateria, tá? E se você desliga o carro e vai medir, tem ali, se vocês viram lá que na primeira medição deu 12,8, às vezes pode dar até 13 volts ali, dependendo do como um alternador estava funcionando ali. A gente chama isso de carga residual, porque você lembra que a bateria, cada célula tem 2,1, né? Então ela tem que dar 12,6. Deu 12,8, deu 13, é porque tem carga sobrando ali. Então você liga o farol, espera consumir um pouco, né? Para depois fazer a medida. Vocês viram lá que no vídeo ainda deu 12,7. Né? A gente não esperou o tempo suficiente ali para ela voltar, para ela se estabilizar, tá certo? Bom, a gente fez aquela medida lá e vocês acreditaram que eu falei que a bateria está boa, né? Mas tem uma referência para a gente ver se, em função daquela tensão, ela está boa ou não, tá? Tem uma tabela aqui que a gente preparou para vocês e eu consigo saber, em função da tensão, como é que está o estado da bateria. Se tivesse dado 12 volts, por exemplo, significa que ela tem 25% da carga. Tá? No caso lá, deu acima de 12, deu em torno de 12,6, ela tem 100% da carga. Tá? E essa tabela aqui, você consegue com o próprio fabricante da bateria, no catálogo e tal. É isso que eu ia perguntar, assim, se tem no carro em algum lugar, ou se eu preciso entrar no site para daí procurar, onde é que eu acho essas referências aí? Bom, só lembrando que tem na nossa apostila aqui do tem curso. na apostila, mas isso aqui, Tá. por exemplo, eu peguei de um catálogo de um fabricante. Tá. Isso tem lá o fabricante, Bosch, Eliar, sempre ele vai ter o material referente à bateria dele. É sempre bom você consultar, né, o material do fornecedor, né, daquela bateria que você está usando. E uma coisa interessante, mas 12 volts, né, o cara fala que com 12 volts tem 25%, né, a bateria para chegar a zero aqui tem bastante carga dentro dela, mas é que a gente está falando no tipo de uso dela. Nós vamos usar onde? Num automóvel, num caminhão, num veículo, tá? E qualquer equipamento que está dentro daquele veículo, com menos de 10 volts, ele está desmaiadinho, mortão. Ele não funciona. Então, por isso que a gente leva em conta o funcionamento do carro. Por isso que é importante ver essas medidas aí e ver se ela está nesse nível e que padrão que ela está, né? Se você pegar uma lâmpada, por exemplo, e for usar numa bateria que tem 9 volts, vai acender a lâmpada. Mas 9 volts não faz o carro acordar, ele está desmaiado lá. E para o carro funcionar,
eu preciso de carga da bateria para o motor de partida e preciso também para o módulo da injeção, para funcionar a bomba de combustível, uma série de coisas. E tudo tem que acordar na mesma Tudo hora, tem né? que acordar Puxa e muita tudo carga. vai puxar a energia da bateria. Então, por isso que tem o valor mínimo aceitável aqui é 12 volts. Tá? Com 12 volts você já ia ter uma partida meia dificultosa ali. Já ia ter um não. Né? Vocês costumam falar não Não, vai ali. e não Aquela hora que a foi, gente começa a suar frio ali e fala, vou chegar atrasado. Vai O chegar que está acontecendo? Ai, tomara que eu tenha seguro. Tem- Certo? Bom, a bateria também tem uma norma para a gente saber o quanto ela tem de carga para fornecer. Tá? Essa bateria, por exemplo, ó, a gente vai explicar um pouquinho mais tarde como ler, mas aqui essa bateria tem uma informação que ela tem esse 40 aqui em cima. Tá? Então, essa bateria aqui, se você for comprar, você tem que dizer, eu quero uma bateria de 40 ampere-hora. Tá certo? Então, isso quer dizer aqui, isso está no nome da bateria aqui, Essa 40. daí a gente pode falar para que tamanho de carro que é? Dá para falar pelo modelo? Falar são carros mais compactos? Essa aqui, hatches? a bateria de menor capacidade que a gente tem para automóvel é de 40. Tá falando Tá? dos carros. Então é para carro bem simplesinho, Carro que só tem mil, um motor, independente do motor, Não, mas não é é- um não é carro do- que você da não tem potência nada do motor, elétrico sim. nele, você não tem vidro elétrico, é um carro bem simplinho lá, não tem nem... É o carro de entrada da... É o carro de entrada. É o carro de vamos dizer entrada da assim, linha. Tá? Certo? Bom, o que quer dizer isso aqui, 40 ampere-hora? Existe uma norma para fazer o teste da bateria. Vamos supor, por exemplo, que você quer saber qual é a capacidade da sua caixa d'água. Você tem lá, tem uma capacidade de 500 litros. Você pega lá uma única torneira ou uma bica, igual fala no Rio de Janeiro, você vai lá, enche a caixa d'água, abre aquela bica e liga o relógio e mede quanto tempo vai demorar para zerar a tua caixa d'água. Tá certo? Então vamos dizer que demorou 10 horas para você esvaziar os 500 litros da sua caixa d'água. Tá certo? Você vai dividir a quantidade de litros por 10, você vai ver que a sua caixa d'água tem capacidade de 50 litros por hora. Tá? Mais ou menos entender o espírito da coisa? E o que isso eu posso fazer de analogia aí com a bateria? Como Então, é a bateria eu faço a mesma coisa. Eu não vou abrir uma torneira aqui para fazer os elétrons sair, mas o que eu faço? A norma fala que eu tenho que pegar e ligar nela aqui um consumidor que vai consumir 1/20 da corrente. Ou seja, aqui são 40 amperes. Né? Então eu tenho que ligar alguma coisa aqui que vai consumir 1/20 de 40. Então eu vou ligar 40 dividido por 20, nas minhas contas dá, atenção, 20, né? Então se eu ligar alguma coisa aqui de 20 amperes, eu venho aqui, pego o meu consumidor de 20 amperes, vou ligar aqui, ligo o cronômetro e fico medindo quanto tempo vai demorar para essa bateria chegar a 10 volts e meio. É aquela história que eu contei antes, lembra que não adianta chegar a zero, porque com menos de 10 volts está tudo morto dentro do carro. Não faz mais nada. Aí eu vou medir e vou fazer a conta, né? Até tem um exemplo aqui. Ó, eu botei aqui, eu fiz um exemplo aqui de 45 ampere-hora, né? Uma bateria Um pouco maior. um pouco maior, mas a ideia é a mesma. Eu vou ter que aplicar uma corrente nela de 1/20 da carga. 45 dividido por 20 dá 2,25 a corrente que eu tenho que aplicar nela. Eu aplico e vou medir. Fiquei medindo lá e tal, cheguei à conclusão que em 21 horas depois, ela já estava com 10,5. E aí a gente vê, bom, 21 horas, né, vezes 2,25, essa bateria tem 47 ampere-hora. Então essa é a capacidade dela. Olha só. Tá? Então é parecido com a ideia da caixa d'água, tá certo? Então se você, mas se eu vou ligar alguma coisa mais pesada aqui, vou ligar alguma coisa que consuma 50 amperes, você vai reduzir o tempo de duração. Vale o exemplo da caixa d'água, né? Se você vai lá, abre só uma torneira, ela vai durar um tempo. Se você abre todos os registros da sua casa ou dos chuveiros, você vai ter água, vai ter por pouco tempo. Vai ter por pouco tempo. Certo? Tá explicado. Então, até eu botei um desenho aqui para a gente comparar. Ó. Aqui eu fiz um exemplo, uma instalação hidráulica, né? A caixa d'água, aqui vem o vaso sanitário, tá. Se eu ligar um desses aqui, eu vou ter um tempo. Se eu ligar todos, eu vou demorar. Eu vou ter menos tempo. E aqui, eu tenho uma tabela que mostra, né, em função da corrente que eu estou aplicando na bateria, o tempo que ela vai ficar funcionando. Tá? Então, se eu botar uma corrente, por exemplo, 75 amperes, eu vou ter 10 horas só. Se eu vou diminuindo a corrente, o tempo que ela vai fornecer
tensão para a gente aumenta. Essa tabela aí a gente também tem lá Tem na apostila lá. nossa Isso também apostila. tem no catálogo do fabricante, tá? Isso você encontra. E o fabricante, isso aí ele fornece de graça. Você entra no site, você pega. Não é difícil de você conseguir. Agora nós assistimos a aula de número 11, teste do estado de carga da bateria.